Muito bom, boa noite, meu querido. Que bom que nós podemos estar mais uma vez juntos. Você que está numa célula, seja presencial ou online, que bom que nós podemos estar aprendendo. E estamos aprendendo muita coisa nesses últimos dias com os mandamentos de uns aos outros. Os mandamentos uns aos outros, eles nos mostram de que todos nós temos uma função igual. Todos nós somos responsáveis uns aos outros, todos nós somos responsáveis de estarmos cuidando um dos outros. Já vimos o edificar uns aos outros, semana passada vimos exortar uns aos outros, foi muito legal o exortar uns aos outros, não é verdade? Deu muita conversa, a pergunta do carro, né? A pergunta do carro pegou legal. Muito bom. E hoje nós queremos ir um pouquinho adiante num terceiro mandamento de uns aos outros, que é o ensinem uns aos outros. Encontramos em Colossenses 3, versículo 16, mas eu já vou ler do versículo 15. Versículo 15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ensinem uns aos outros, ou numa outra tradução fala em instruir uns aos outros, né? Então essa é mais uma vez uma ordem para todos nós, uma ordem muito clara: ensinem uns aos outros. Mas o apóstolo Paulo dá umas dicas aqui. Em primeiro lugar, ele diz: ensinem com sabedoria. Ensinem com sabedoria. Sabedoria é a aplicação do conhecimento. Ou seja, quando nós ensinamos, nós temos que tomar muito cuidado para não simplesmente ensinar a letra, para não simplesmente ensinar aquilo que está escrito, porque Paulo já disse em outro lugar, de que a letra por si só mata, né? A letra fica seca. O que nós precisamos é sabedoria. Sabedoria é fazer com que aquilo que está escrito, aquilo que nós sabemos, colocar em prática. Esse é o nosso maior desafio. Nós sempre precisamos prezar isso. Quando você ensinar na célula, quando você ensinar no discipulado ou no ministério, seja lá onde que for, você precisa prezar na prática, sempre. Então ensinem com sabedoria, diz ele. Segundo, ensinem com criatividade. Ele diz aqui com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Eu entendo assim de que também não pode ser um ensino enfadonho, não pode ser um ensino simplesmente de leitura da palavra, algo assim, né, que não cative. Não, o ensino precisa ser criativo. O ensino precisa ser criativo. Por isso, sabe, o ensino pode ser de várias formas, a gente aprende de muitas formas, a música é muito boa para a gente aprender. Jogos cristãos são muito criativos, né? Às vezes você faz um jogo cristão e você se diverte e aprende. Tem muitas células que fazem jogos cristãos. Isso é muito saudável, de vez em quando pegar uma noite de jogos cristãos, ou fazer um campeonato, pedir para ler um texto, ler alguns capítulos de um livro e fazer perguntas, fazer uma gincana em cima disso. Isso traz criatividade, né? Teatro é muito bom, né? Tem aquele jogo da mímica, então também é muito legal para você aprender. O que eu quero dizer é de que o ensino precisa ser criativo, o ensino precisa ser diversificado, não pode ficar enfadonho.
né? Então, de vez em quando você mudar algumas formas de ensinar é muito legal, é muito importante. Ensinar, em terceiro lugar, ele diz com gratidão a Deus. Ah, sim. Ele diz aqui com gratidão a Deus em seus corações, né? Precisa ter gratidão, precisa ser grato naquilo que você faz. Ter um coração grato é fundamental. Não adianta ensinar estar ranzinza, não adianta ensinar estar de mal com o mundo, de mal com as pessoas. Não, eu preciso trabalhar isso no meu coração tem que ser um coração grato. E eu só chego num coração grato no momento que eu entendo daquilo que Jesus fez por mim e daquilo que tudo que me acontece para o meu bem e para o meu crescimento. Eu preciso entender isso. A hora que eu entendo isso, de que, claro, nem tudo que me acontece eu vou gostar, tem coisas que são muito ruins que nos acontecem, né? Uma doença, um câncer, por exemplo, me acontece. Eu não vou ficar pulando de alegria, que agora peguei um câncer. Não, mas eu entendo de que Deus tem algo comigo através disso. Então eu me torno grato por aquilo que Deus vai fazer, não pelo que está me acontecendo. Então, para eu ensinar, eu preciso ter um coração grato, né? Em terceiro lugar, ele vai falar sobre isso. Em quarto, ele diz aqui que devemos ensinar através das ações. Ele diz aqui, né, no versículo 17: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Tudo o que vocês fizerem, tudo que vocês falarem, façam-no em nome do Senhor Jesus. Isso, de repente, talvez seja a questão mais difícil de se fazer, né? Versículo 23, ele fala de novo, um pouquinho diferente. Ele diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Queridos, nós ensinamos. A minha vida ensina, a tua vida ensina. O que nós precisamos entender, o que estamos ensinando com a nossa vida? Nós já estamos ensinando, não é uma questão, eu não sei se eu ensino. Não, você ensina, você influencia. A grande questão é, para onde? O que você ensina? E por isso que o apóstolo Paulo diz de que a nossa vida precisa ensinar os caminhos de Deus. A nossa vida precisa ensinar. Eu preciso ensinar, sabe? E aí, na sequência de capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar então do lar, da família, do casamento, dos filhos, dos pais, vai falar do empregado, e ele vai dizer o que nós ensinamos. Ou seja, se você é marido, você é pai, as pessoas podem olhar para você e dizer: esse é um pai de acordo com a vontade de Deus. Não perfeito, mas aquele que busca fazer a vontade de Deus. Ou então a mulher, a mãe, essa é uma mulher, essa é uma mãe, eu posso segui-la, ela é tremenda, eu não sigo ela simplesmente por causa daquilo que ela diz, mas por causa daquilo que ela faz. Os filhos, os pais, os empregados, gente do céu, tem tanto empregado que faz corpo mole, ele não trabalha direito, ele faz tudo errado. Não, você como empregado, você precisa espelhar Jesus, você precisa fazer as coisas para Jesus, você precisa agradecer a Deus pelo que você tem e fazer para Jesus. Então nós precisamos ensinar através da nossa vida. E para eu ensinar através da minha vida, eu preciso, obviamente, conhecer os princípios da palavra, princípios daquilo que Deus quer. Como é que Deus quer que eu viva como marido, como esposo, como empregado, como patrão? Sim, os patrões também.
precisam entender como é que Deus quer que eles vivam. Então veja que legal, mais uma vez nós vemos de que é um mandamento. Às vezes as pessoas dizem assim, puxa, a pessoa não precisa me seguir, a pessoa não precisa fazer o que eu faço. Querido, você já ensina. E no momento que você diz que você é crente, que você é de Jesus, então as pessoas vão olhar para você dessa forma. E o que eles esperam de você, de que você e eu mostre a eles, como é que eu vivo isso? Se eu estou dizendo que eu sou cristão e o outro não é, ele olha para mim e ele diz, como é que eu vivo esse negócio aí? E aí eu preciso mostrar. É muito mais difícil eu ensinar com minha vida do que ensinar somente da palavra. Por isso que todo discipulado precisa ter a parte prática. Discipulado não é simplesmente sentar, de repente estudar uma palavra, falar algumas coisas. Discipulado é transformação. As pessoas precisam enxergar transformação na nossa vida. Então olha que legal, né? Essas regras, essas leis, elas são práticas. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Fazem parte da célula, de edificar, de exortar e agora de ensinar. Você que ainda não ensina formalmente, saiba que você está ensinando da tua vida. Então pega aí um livrinho, pega um discípulo, pega alguém e diga, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho que Deus tem para você. Que Deus abençoe ricamente a célula de vocês e as perguntas são bem interessantes novamente, vocês vão poder conversar bastante sobre tudo isso. Que Deus abençoe.